os depósitos de petróleo no leste, as cidades sagradas de Meca e Medina no oeste e o deserto em grande parte estéril no meio. No início do século XX e durante a maior parte dos séculos anteriores da história árabe, essas três unidades geográficas eram separadas. Até que um dia, isso tudo mudou. Você está no canal Suíte Presidencial, meu nome é Fabiano, sejam muito bem-vindos. E no vídeo de hoje, eu contarei a história do primeiro rei da Arábia Saudita, Abdulaziz ibn al-Saud. Mas antes do vídeo começar, eu peço que você se inscreva, já deixe seu like e, se possível, compartilhe esse vídeo com alguém que você conheça. E não se esqueça que no final do vídeo tem a dica cultural. A história do rei Abdulaziz começa no final do século XIX, mas antes é preciso voltar um pouco no tempo, para se entender a formação de uma aliança que é a base central da Arábia Saudita. O país que conhecemos hoje não existia até o início do século XIX. O que havia ali eram 4 regiões distintas. Em meados do século XVIII, Ibn Abdul Wahhab, teórico religioso e fundador do pensamento considerado por muitos como ortodoxo e polêmico, chamado Wahhabismo, se encontra com o governante da região de Najd, chamado Mohammed ibn Saud, e fazem uma aliança com o objetivo de, no futuro, unificar as outras regiões em uma única. Mohammed ibn Saud iria proteger e espalhar o pensamento de Wahhab, tendo como base do seu governo o Alcorão, enquanto que o Wahhab lhe prometera a bênção divina e a glória para governar. Apesar da oferta de Wahhab parecer algo pequeno, é preciso lembrar que o Islã já era uma religião bem estabelecida naquela época, e a influência de clérigos e teóricos era bastante importante para qualquer um que ambicionasse criar ali um reino. Abdulaziz bin al-Saud nasceu no seio da família Saud, que naquele momento se encontrava em uma situação, pode-se dizer, delicada em relação ao seu poder e influência. Sua data de nascimento é um daqueles casos em que não se tem certeza. Alguns escritores afirmam que foi por volta de 1880, já fontes sauditas afirmam que foi em janeiro de 1875, em Riad. Filho de Abdul Rahman al-Saud, sheik do Emirado de Najd, Abdulaziz teve uma infância difícil, já que quando ainda era criança, o clã al-Rashid tomou Riad, e sua família teve que se refugiar com tribos beduínas no deserto em um primeiro momento, e depois mudaram-se rapidamente para o Catar e, não confiando nos governantes do país, foram para o Bahrein e, por fim, se estabeleceram no Kuwait. No início do século XX, em 1901, Abdulaziz, com então 21 anos, e outros vários membros da família Saud decidiram que era hora de retomar suas terras. Com o apoio de várias tribos beduínas, partiram e, em um primeiro momento, conquistaram algumas regiões. Até que a família al-Rashid decidiu pedir ajuda ao Catar e também ao Império Otomano, que lhes ajudou. E como resultado disso, o crescente avanço dos Saúds foi limitado, até janeiro de 1902, quando se deu um impasse acerca de um último ataque para retomar Riad. O pai de Abdulaziz, Abdul al-Saud, tinha a opinião de que era melhor recuar. Porém, Abdulaziz, juntamente com dezenas de outros guerreiros, decidiram prosseguir e reconquistaram a cidade. A retomada de Riad, no entanto, não acaba com o conflito nem com as ambições do futuro rei. Os al-Rashids, liberados por Mutaib al-Rashid, refugiaram-se em outra área e pediram a intervenção do Império Otomano ao seu favor. Os otomanos, então, enviaram diversas tropas para a região e os Saúds passaram a sofrer derrotas seguidas, porém não perderam Riad. Até 1905, quando em uma batalha decisiva, o líder dos al-Rashids morreu e os otomanos retiraram todas as suas tropas da região. Em 1912,
Abdulaziz havia conquistado uma certa área do que é hoje a Arábia Saudita, e nesse momento criou uma força militar baseada no wahhabismo, chamada de Ikhwan. A Primeira Guerra Mundial inicia-se em 1914, e os britânicos, preocupados com a sua influência na região, oferecem proteção à Casa Saud, no chamado Acordo de Darim, em 1915. Os britânicos, porém, como parte de sua estratégia, apoiavam também, através de Lawrence da Arábia, Sharif Hussein bin Ali, governante de uma região chamada Hejaz, e que era essencial para os planos dos Saúdes, já que ali se encontrava a cidade sagrada de Meca. Com mais estrutura e mais guerreiros, Abdulaziz derrota de vez o clã Al-Rashid em 1922, dobrando o tamanho do seu território, e voltou suas atenções para Sharif Hussein e o território de Hejaz, que em 1925 foi conquistado por Abdulaziz com a ajuda dos Ikhwans. Por volta de 1927, as terras da família Saud compreendiam quase que o atual território da Arábia Saudita. Entretanto, os guerreiros Ikhwans continuavam a travar batalhas desnecessárias com todos os vizinhos que também eram protegidos pelos britânicos na região. Tendo que escolher entre os britânicos e os Ikhwans, Abdulaziz escolheu pelos primeiros. Os guerreiros que haviam lutado por ele agora haviam se rebelado, e por 2 anos batalhas foram travadas até 1929, quando, apoiado pelos britânicos, Abdulaziz os derrotou, até enfim, em 1932, unificar e pacificar todo o reino, que passaria a ser conhecido agora como Arábia Saudita, que significa nada mais, nada menos que a Arábia dos Saúdes, ou seja, todo o país é propriedade de uma só família. Naquele início da década de 30, a situação econômica do país recém-criado não era das melhores, e a principal fonte de receita da família real era a peregrinação nas cidades sagradas de Meca e Medina. Em 1938, empresas petrolíferas americanas descobriram uma vasta quantidade de petróleo na região de Daman, surgindo assim as bases do que seria futuramente a Aramco, uma das maiores empresas do mundo, e algo que mudaria para sempre a história não só da Arábia Saudita, como também de todos os países da região. Com a chegada da Segunda Guerra Mundial, as obras para que se tornasse viável a exploração do óleo ficaram paralisadas. Na guerra, o rei Abdulaziz preferiu deixar seu país em posição neutra, porém, em algumas ocasiões, tomou partido dos aliados. Ao final de 1945, a exploração do petróleo foi retomada e os problemas econômicos se dissiparam. Várias personalidades históricas conheceram o rei árabe nesta época, sendo os encontros mais notáveis com o presidente Roosevelt e a reunião com Churchill. Já em 1948, sob seu comando, a Arábia Saudita participou do conflito árabe-israelense, oferecendo apoio logístico aos árabes. Abdulaziz recebia agora das empresas petrolíferas uma quantia semanal de milhões de dólares, somente para seu uso pessoal. Apesar de todo o dinheiro, Abdulaziz não se mostrava muito satisfeito, pois, em sua visão, a Arábia Saudita estava se tornando algo que ele não queria, um país com influências ocidentais. Doente e já bastante debilitado, vem a falecer em 1953, deixando suas mais de 30 esposas e quase 40 filhos, passando o controle para o seu filho, o príncipe Saud. Apesar de ser considerado um rei histórico no mundo árabe, algumas controvérsias estão relacionadas a si. Um dos exemplos é o fato de que o país inteiro pertence a uma única família, tornando assim um dos poucos reinos absolutistas que ainda existem. Outro fato também é a polêmica envolvendo determinadas liberdades, principalmente relacionadas aos direitos civis.
As dicas culturais desse vídeo são o livro Inside the Kingdom, esse aqui, ó. Não sei se dá para ver muito bem aqui na imagem. E também o filme O Reino. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, deixar nos comentários a sua opinião e compartilhar com alguém que você conheça.